bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos estrear o quadro Mulheres Alagoanas. E para começar, ninguém mais, ninguém menos do que ela, que teve o seu nome retirado de um poema do Cláudio Manuel que falava assim, ó: Nise, Nise, por que esperas? Onde estás? Sim, a gente vai começar esse quadro falando com Nise da Silveira, mas calma. Antes de falar dela, a gente vai precisar se situar no contexto em que a loucura estava sendo tratada na época. Então a gente vai ter aí um florescimento das pesquisas do Freud relacionadas à psicanálise. E nesse momento também a gente vai ter o louco tratado como um doente, porque lembra lá na história de Uma Loucura, de Foucault, que esse louco ele vai ter vários tratamentos, né, ao longo da história. Então vai ter o louco da Idade Média, vai ter o louco que é esotérico depois. A gente ainda vai ter o louco tratado como um criminoso, para nessa última fase ter um louco tratado como doente. E é nesse contexto aí de mudanças em relação à psiquiatria que vai nascer Nise da Silveira, ou Nise Magalhães da Silveira. Ela vai nascer aqui, em Maceió, na Rua de Boa Vista, em fevereiro de 1905. Ela era filha de um pai que era jornalista e matemático. E sua mãe, ela era pianista. Então Nise ela vai crescer aí em um ambiente totalmente artístico e já sensível à arte. O que era engraçado assim da vida de Nise é que ela gostava muito de assistir às aulas do pai. E o pai dava aula para ninguém mais ninguém menos do que Aurélio Buarque de Holanda. Minha gente, vamos pesquisar a família Buarque de Holanda, pelo amor de Deus. Sério, pesquisem para você observar aí, ou para vocês observarem as personalidades que tem. Dava aula também pro Arthur Ramos, sendo que o engraçado é que ele tinha um aluno que se chamava José Caralâmpio. E aí Nise, aos 4 anos de idade, falou que um aluno com um nome tão bonito, que era Caralâmpio, não podia ser reprovado. E aí esse aluno foi reprovado. E depois desse dia o pai dela começou a chamar ela de Caralâmpia. Outra coisa interessante da infância de Nise, agora ela já tinha mudado da Rua Boa Vista para a Rua do Sol, é que o teatro aqui em Maceió, quando recebia artista, depois das apresentações, eles iam para a casa de Nise. E lá era um local conhecido por fazer muitos saraus. Então, realmente, Nise teve esse contato com a arte muito cedo. E aí, minha gente, aos 16 anos, precisaram falsificar a identidade dela. Mas não se engane que não foi para entrar nesses locais que vocês vão, não. Não foi para entrar em bar, não. Precisou falsificar porque a menina era muito inteligente e ela passou em medicina lá na Bahia, na primeira faculdade, inclusive, de medicina aqui do Brasil. E foi pra lá e falsificaram a identidade dela para que ela pudesse cursar. Então, de uma turma de 157 pessoas, Nise foi a única mulher. Então, nesse período aí, ela cursou medicina lá na Bahia e em 1926 ela vai se formar. E aí, um ano depois que ela se forma, ela volta para Maceió, sendo que, infelizmente, nesse ano que ela volta para Maceió, inclusive, já casada com seu colega de turma e primo, que era Mário Magalhães, Nise vai perder o seu pai. E quando ela perde aí o seu pai, é o contato afetivo maior que ela tem. A mãe dela vai vender o piano, vai vender algumas coisas para que a filha vá para a capital e consiga aí se reerguer, né, na vida. Então Nise vai para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar em uma clínica de neurologia, sendo que ela tinha um orientador que foi muito esperto. Foi muito esperto porque escreveu ela em um concurso sem avisar ela. Então, em 1933, ela vai participar aí desse concurso e ela vai conseguir, né? E ela vai começar a trabalhar no Hospital Engenho de Dentro ou no Hospital Dom Pedro II. E uma curiosidade é que esse hospital realmente existe desde a época de Dom Pedro II. E ele já trabalhava assim com a psiquiatria, obviamente que não da mesma maneira, certo? E a Nise vai começar a trabalhar aí no serviço público e aí que vai começar a pontadinha aí do interesse pela psiquiatria, o interesse pela psicologia também, pela própria esquizofrenia, que foi um assunto assim que Nise até o final da vida ficou muito interessada em entender como é que funcionava assim a cabeça dessas pessoas. Contudo, neste momento, o Brasil estava vivendo um momento de quê? De ditadura. Mais uma vez, para variar, né? E aí, era a ditadura de Vargas. E Nise, em 1936, vai ser presa. Ela foi acusada de fazer parte do PCB, de ter ligação com o PCB, que é o Partido Comunista, né, do Brasil. Ela foi acusada também de fazer parte da União Feminista e também de reivindicar melhorias para a ala médica. Então ela foi presa, por motivos que qualquer pessoa teria a honra de ser, né? E aí, quando ela foi presa, ela ficou presa justo com quem? Graciliano Ramos, outro alagoano aí ilustre, e ficou presa também com Olga Benário, que infelizmente foi uma mulher que sofreu muito na mão aí de Vargas.
E aí, nesse momento da prisão, é interessante que Graciliano fala até dela no livro Memórias do Cárcere e vai falar até desse apelido dela, que era Caralâmpia, né, na infância. Mas pra Nise, ela disse que o maior aprendizado mesmo dela na prisão não foram com essas pessoas, mas foram com os presos normais. Então tinha um assassino na prisão, que ela disse que observava muito, e observava muito a relação dele com uma das gatas que tinha lá, e ela ficava tentando entender isso. Tanto que depois, essa questão do uso de cães e gatos, sobretudo de gatas, que Nise era apaixonada, sempre estava com o gato perto, vai ser bem importante, porque ela vai usar eles aí como... Cadê a palavra? Como coparticipadores aí no tratamento, então ela vai usar muito esses animais. E aí Nise vai sair da prisão, e depois de 15 meses, e quando ela sai, ela vai pra Bahia junto com o esposo, vai viver mais uma vez com a identidade falsa, porque ela vai trocar de nome, né, por conta da perseguição. Depois ela vai viver um pouco tempo no norte, até que ela volta para o Rio de Janeiro, e em 1944 ela vai ser reintegrada ao serviço público. Sendo que nesses 8 anos aí, entre 36, que foi o ano que ela foi presa, e 44, que foi o ano da reintegração, surgiram vários métodos aí para trabalhar com a pessoa que estava doente da cabeça, digamos assim. E aí uns métodos foi tipo a lobotomia, a camisa de força, só método, né, desumano. E Nise não aceitou isso, até porque a pessoa que inventou a lobotomia nesse meio tempo tinha ganhado um prêmio Nobel. Minha gente, quem já viu isso? Quem já viu ganhar um prêmio Nobel por isso? E aí, Nise foi pro hospital e o médico que estava orientando ela mais uma vez disse: agora você vai ter que aprender esses novos métodos. E quando ela foi aprender os novos métodos, ela não aceitou. Como ela não aceitou, voltaram ela para a área de terapia ocupacional, que na época era uma área muito marginalizada. E aí é que surge realmente a importância de Nise, porque Nise vai revolucionar essa terapia ocupacional. Inclusive, um aspecto até importante é que ela não gosta desse termo terapia ocupacional, assim como não gosta do nome paciente. Ela prefere que a gente chame de cliente, e o nome terapia ocupacional ela gosta que a gente fale de emoção de lidar. A pessoa vai ocupar ali a mente com algum trabalho, porque ela usava muito a frase que o trabalho ele vai dignificar o homem, não só o trabalho que gere um valor relacionado ao dinheiro, mas qualquer trabalho vai dignificar o homem. Então ela gostava que a gente falava que era a emoção de lidar com um objeto. E aí ela vai começar a revolucionar a terapia ocupacional. Então vai ter a questão da costura, a questão que foi muito importante, que foi a questão da pintura, né, com a questão das artes plásticas. Então Nise ela vai começar a revolucionar um ambiente onde as pessoas ficavam paradas, andando ali, sem fazer nada, com a mente ocupada. Ela vai começar a colocar atividades para entender o que é que se passa no inconsciente. E é com tudo isso que em 1952 vai ter a exposição do Museu do Inconsciente, que foram várias artes, né, feita por clientes que estavam lá internados, passando por seus tratamentos. E é nesse tempo também que Nise ela começa a problematizar uma outra coisa, que é a volta de quem já foi liberado do tratamento. Ela percebe que essa volta acontece de modo muito grande, então ela começa a se preocupar com isso, e aí ela começa a querer criar um ambiente que ficasse aberto, portas, janelas abertas, e fosse um ambiente de passagem entre o tratamento psiquiátrico, esse ambiente de passagem e a reintegração aí na sociedade. Então é nesse contexto que Nise vai criar a Casa das Palmeiras, com essa função. Então é ela mais um assistente social, que inclusive é um trabalho que muita gente esquece que Nise fez, foi um trabalho muito grande também de assistência social, não só de psiquiatria, tá? Uma artista plástica, e todas elas vão fundar ali a Casa das Palmeiras em 1956. E aí Nise, nesse momento, já estava ganhando muita força, né? Tava com o Museu do Inconsciente, estava trabalhando com várias coisas inovadoras, até que veio Jung, eu espero estar pronunciando certo, que era um bambambam da época aí da psiquiatria. Para ver as imagens dela, ofereceu bolsa de estudo, Nise ficou reconhecida internacionalmente. E um fato também muito interessante da vida de Nise é que em 1961, Jânio Quadros, né, que era o presidente, vai chamá-la. Por quê? Uma pessoa foi lá no Hospital do Engenho de Dentro para fazer uma vistoria e disse que tinha muita coisa ruim. Eu acho que os hospitais não mudaram muito, né? Tinha muita coisa ruim, mas a ala de terapia ocupacional era muito boa. E aí mandaram chamar ela, e aí ela foi lá, né, no palácio, sentou com o presidente e com o ministro da saúde, porque na época a gente tinha um ministro da saúde, afinal, né? E aí Nise começou a ganhar uma importância muito grande nesse período. Ela disse que queria muito trabalhar com pessoas recém-formadas para mostrar esses avanços, esse pioneirismo
E ela ficou pasma em observar que as pessoas que estavam ali recém-formadas não se interessavam tanto por esse campo de pesquisa. Então Lizzie começa aí a tentar formar, né, pessoas para essa área, até para deixar o seu próprio legado. Até que em 1980, mais ou menos, ela vai dar uma entrevista, inclusive eu vou deixar linkada aqui, e essa entrevista ela vai contar justamente essa decepção dela nesse período aí da década de 80 com o serviço público, porque ela dizia que na época que ela começou em 40 era muito ruim, mas que agora estava ainda pior, mas que ela se sentia uma vocação, ela se sentia intimamente ligada ao serviço público. Então Lizzie vai ter aí mais de 10 livros lançados, vários artigos, uma importância internacional, foi uma alagoana assim que, mulherão de nome, viu? E aí, quando chega em 99, devido à sua idade já avançada, ela vai ter uma pneumonia e por conta de complicações respiratórias, Lizzie vai falecer, mas vai deixar um legado aí que a gente vê até hoje, como uma revolução mesmo na própria psiquiatria. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês compartilhem, que vocês indiquem nomes pra gente tratar aqui e fiquem bem. Andréa na estreia, porque quis me ver e foi lá no hospício. Amarrado na nuvem, papapá, papapá. Alguma coisa azul, porque azul é feminina. Vamos lá. 1, 2, 3 e...